Paz do Senhor, igreja. Você está feliz nesta noite? Aleluia. Glória a Deus, querido. Vamos ler a palavra, mas os irmãos já podem se assentar. Quero cumprimentar toda a igreja. Quero cumprimentar todos os irmãos que estão nas redes sociais, pela internet. Irmãos, e dizer que como Deus é bom, né? Como Deus nos abençoa todos os dias. E poder estar na casa dele. Isso é uma alegria, irmãos, que a gente tem que ter. Amém? Abra sua Bíblia, irmãos. No livro de 1 João. Aleluia. 1 João, capítulo 5, de 1 a 5. Amém? Está aí no telão? Dá para ver aí? Deixa eu ver aqui. Está meio escurinho, mas dá para ver. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém, queridos? Ô, irmãos, diga para o irmão aí que está do teu lado: você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor, irmãos. Aleluia. O João aqui, irmãos, o discípulo amado, ele escreve essa carta enfatizando a fé em Cristo, né? Por mais que seja a circunstância que está acontecendo na tua vida, eu não sei como você entrou aqui dentro hoje, meu querido, não sei, mas o que você está passando, você pode ter certeza, você já venceu. Creia nisso, porque você nasceu vencedor. Não pela força que você tem, nem pela sua robustez, não pela sua capacidade, ou pela sua inteligência, mas por aquele que nos amou primeiro, através de Jesus Cristo. Você é mais que vencedor. Amém? Então, a nossa vida, irmãos, não é um mar de rosas. Você vai passar por dificuldades e por aflições. Jesus disse isso em João 16:33. Olha lá: e eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Você está animado nessa noite, irmãos? Se anime, irmãos. Se anima, que Deus é bom. Tem que estar animado, irmãos. Ele disse assim: olha, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu, ele diz para a gente nesta noite: vocês também vão vencer. Amém? Não só as coisas aqui desse mundo, irmãos, mas em direção da Jerusalém celestial. E isto não tem preço, irmãos. É muito valioso. Amém? E ele também assim diz assim, que a vitória é conquistada por ele. Em 1 Coríntios 15:57 diz assim, olha: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dando, ele fala assim, olha, que dá a vitória. Ele nos dá a vitória. Você tem que crer nesta noite que ele te dá a vitória. Ele deu para mim, ele deu para você. Tome posse da vitória. Independente do que você está passando, meu irmão querido. Mas, Arvinho, que vitória é essa? Qual que é essa vitória? Irmãos, é vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre as dificuldades.
É vitória, irmãos, sobre o diabo e por todas as coisas que acontecem nessa terra, irmãos. Você é mais que vencedor. Então ele te dá a vitória nesta noite. Romanos 8:37 diz assim: contudo, em todas essas coisas, somos mais que vencedor. Então, você não é só vencedor. Você é mais que vencedor. Você é hiper vencedor. Irmãos, e isso daqui, irmãos, é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Creia nisso. Mais que vencedores. Não importa a luta, irmãos. Não importa o que você está passando. Somente creia. Só para dar um relato rápido, irmãos. A gente passa pelas dificuldades da vida. Ninguém aqui pode chegar diante de Deus e falar assim: eu nunca passei por privações, por aflições. Todos aqui, em qualquer área da vida, vai passar algum momento da vida por dificuldades. Não tem como. Então, essa fé, este vencer que Cristo está falando, irmãos, não é somente nas coisas daqui, mas eternamente. Então, passar por privações, como a gente vê testemunhos aqui, que Deus dá vitórias, como na minha vida, que Deus deu vitória numa enfermidade que eu tive, e hoje, graças a Deus, que ele fala ali, graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, por 2 anos, uma dificuldade tremenda, e eu estou aqui hoje, pregando para vocês. Então, irmãos, quem aqui nessa noite pode matar no peito e falar assim: eu não tive problema? Ninguém, irmãos, ninguém. Agora, se você for voltar no tempo e olhar todas as vitórias que Deus deu para você, para as dificuldades que você estava passando, e hoje você está aqui. Olha, eu passei no deserto, eu passei por aquela enfermidade, eu passei por aquele desemprego, eu passei, e assim, irmãos, nós vamos continuando e seguindo nessa força, não na nossa, mas na força que o Senhor Jesus nos dá. Amém, irmãos? As dificuldades, elas vêm, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Mas aqui, irmãos, tem alguns pontos interessantes para a gente meditar nessa noite, para que você tenha uma vida vitoriosa. E primeiro ponto aqui que coloquei aqui é você ter uma natureza vitoriosa. Mas o que é essa natureza vitoriosa? Irmãos, nós, seres humanos, somos compostos de 2 naturezas, né? 2 naturezas. A carnal e a espiritual. São 2 naturezas que nós temos. Os anjos são espirituais, o Senhor é espiritual. Mas a gente tem 2 naturezas. O carnal e o espiritual. E aí, irmãos, no versículo 5, diz assim, olha, no versículo 5 de 1 Pedro. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus Cristo. Porque todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, irmãos, você está nesse mundo como eu era desse mundo. E um dia o Senhor tocou na minha vida, assim como tocou em todos que estão aqui. E lá, quando o pregador fez o apelo, você levantou a mão e aceitou a Jesus. E aí foi programado um dia do seu batismo. E lá no seu batismo, como ensinou Jesus, você desceu as águas. A Bíblia fala, irmãos, que a partir desse momento o Espírito Santo já começa a habitar em você. E você se torna o quê? Uma nova criatura. Ele fala assim, olha, todo aquele que nasceu, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo.
E a partir dali, naquele novo nascimento, você faz parte. Você faz parte dessa bênção que Deus deu para você. Como criatura? Não. Como filho de Deus. Diga para o irmão que está do teu lado aí. Você é filho de Deus. Aleluia. Você é filho de Deus. Diga mais alto, irmãos. Aleluia. Olha o que diz lá em 1 João 1, versículo 12. O pastor falou esses dias aí no culto. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele te deu, algumas versões está o poder, né? Ele te deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, não tem preço isso, irmãos. Não tem preço. O mundo não entende isso. Muitas das vezes, quando você vai falar algo sobre Jesus, você é criticado, você é zombado, as pessoas não entendem. Mas você, irmãos, você pode encher o peito e falar: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E você recebe todas as bênçãos, irmãos, de Deus para a tua vida. Por isso que ele fala aqui que você já nasceu vencedor. Por quê? Porque você nasceu de novo. Nas águas do batismo. Você nasceu de novo. E isso, irmãos, é uma bênção. Você foi presenteado. Os nascidos da carne não têm uma natureza vitoriosa. Por quê, irmãos? Pensa comigo. Já que João está falando sobre vencer o pecado, vencer a morte, vencer tudo isso, irmãos, que está nesse mundo. Como uma pessoa do mundo, ela vai vencer essas coisas, se ela já está no mundo? A palavra de Deus, querido, já fala que o mundo jaz o maligno. Nascer de novo, e isso, irmãos, não tem preço na minha e na sua vida. Creia nisso. Para você entender, irmãos, tudo que se passa nesse mundo, houve um homem chamado José. José é um tipo de Cristo. Só para a gente ilustrar essa parte aqui. José foi traído, irmãos. Foi jogado num buraco, depois levado para o Egito. E lá um homem chamado Potifar colocou José na casa dele. E lá ele foi tentado. Talvez, irmãos, a gente olhando assim, você fala assim: nossa, mas ele como ele venceu isso, né? Como que ele foi vencedor? Porque é isso que João está falando. Vencer o pecado nas nossas vidas também é. Não que nós não sejamos pecadores, irmãos. Não é isso. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas entenda lá José, irmãos. Tentado. Naquela época. A Bíblia fala, irmãos, que Deus estava com José. Deus estava com ele em todo o tempo. Naquela época não tinha o Espírito Santo, só em alguns, mas a Bíblia diz que José estava com Deus. E ele, irmãos, tirou aquela mulher e seguiu. Seguiu, ou seja, ele venceu. É nesse sentido que João está falando. Vencer, irmãos, o pecado não é fácil. Nós passamos por isso todos os dias. Mas nós só vamos conseguir vencer em Cristo Jesus. Amém? A vitória, irmãos, o segundo ponto aqui é a vitória que vence o mundo. E isso que ele está falando aqui, esse vencer, é um vencer continuamente, irmãos. E ele fala várias vezes, olha, a vitória que vence o mundo, a vitória que vence o mundo, ou seja, é continuamente. Não é uma coisa que você vai vencer agora e vai ser passageiro. Não, você é mais que vencedor hoje, você vai ser mais vencedor amanhã. Essa é a vitória que vence o mundo, diz a palavra do Senhor.
Isso é continuamente. E essa vitória que vence o mundo, irmãos, ele diz no sentido de um sistema maligno que age nesse mundo, que age nessa terra. E nós só vamos conseguir vencer, irmãos, com Cristo. Nós só vamos conseguir vencer com Ele. Por quê? Porque o Espírito Santo é que vai nos convencer isso, do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence de todo esse preparar maligno desse mundo. E esse mundo, ele é um sistema, irmãos, aonde você vê, aonde você olha, aonde você assiste, você vê que tem tantas coisas ruins neste mundo, irmãos, que a gente, às vezes não, a gente passa. Porque se não é Jesus nas nossas vidas, irmãos, dando direção, para que a gente passe, não só na nossa vida cotidiana, mas na nossa vida em família, para que Ele nos ajude sempre e todos os dias. Em 1 João 5,19, diz assim, olha. Jesus lhes deu esta resposta. E eu lhes disse verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. É 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 2,15, por favor. Aleluia. Não amem o mundo, nem que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, nada que tem neste mundo, nada, irmãos, esse mundo é falido e a gente tem que se apegar cada vez mais em Jesus. Em terceiro lugar, irmãos, vitória pela fé. Está no versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Dá glória a Deus, irmãos. Todos nós, irmãos, é uma palavrinha pequenininha, mas todos nós, irmãos, nós temos que pedir todo dia para o Senhor acrescentar a fé nas nossas vidas. E essa fé que o João está citando aqui, ela é uma fé salvadora, salvífica. Pelo maior presente que o Senhor nos deu, que foi a graça. A graça de Deus nas nossas vidas, irmão. Isso está escrito em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Diga assim comigo, por meio da fé. Todos os dias, irmãos, todos os dias, nós precisamos, cada dia mais, dessa fé, para que nós possamos alcançar o que é proposto para a gente, que é a salvação. O maior presente que o Senhor deu para a gente. A fé salvífica. Quando estamos nesse mundo, quando estávamos nesse mundo, a gente não tinha fé. Agora sabemos que o justo viverá pela fé. Confiar no Senhor sempre vai estar nos ajudando, pois sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz também, irmãos, que você vai acrescentando fé ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, você na sua conversão, você começa a vir para a igreja, meu irmão querido,
começa a se fortalecer no Senhor, começa a ouvir a palavra, começa a ouvir todos os conhecimentos que é passado através da palavra de Deus. E pela palavra você vai tendo esta fé, que o Senhor fala sobre a graça dele. E isso é muito importante, irmãos. Sempre estarmos na igreja para ouvir a palavra de Deus, para cada dia mais esta fé em nós ser acrescentada. A graça, irmãos, da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas. A obra que o Espírito de Cristo faz nos corações, porém, os principais atos da fé salvadora são, primeiro, aceitar a Cristo. Se firmar, como eu disse, e pela justificação e santificação na vida eterna, isto em virtude do pacto, o que, irmão? Da graça de Deus. Como foi falado em Efésios 2:8, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Glória a Deus, querido. E o último ponto aqui, queridos, é o amor. A maior evidência, irmão, desta vitória que nós temos é o amor. Porque, irmãos, quando a gente aceita Cristo, quando Cristo começa a habitar em nós, a evidência para qualquer um é esse amor. É o amor. Essa é a maior evidência. Porque ninguém, irmãos, pode falar que ama a Deus e não amar o seu irmão. Jesus Cristo, ele mesmo disse, os maiores dos mandamentos, ele resume em 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e amar o seu irmão. Então não tem como, irmãos. Então essa alegria, querido, a esse amor, você vai encontrar somente entre a comunhão dos santos. Não tem como, irmãos. Esse mundo fala de amor, mas não é um amor que Jesus derrama sobre as nossas vidas. Não é isso. Mas o amor que Ele derrama sobre as nossas vidas, irmãos, é capaz de fazer você, querido, amar até aqueles que te prejudicam. Que Jesus disse, como você pode amar aqueles que te amam? Né? Que galardão você vai ter? Mas essa é a evidência do amor, querido. É amar também o quê? E é difícil. O pastor sempre fala que é muito difícil. É amar aqueles que te prejudicam. É amar o seu inimigo. Vou contar aqui, irmãos, um breve testemunho. E é verídico. Já estou terminando, irmãos. De um homem, só para relatar, irmãos, que é esse amor. De um homem de 53 anos, Estados Unidos, Gary. Estava vendo o relato dele. Dele não, né? Ele lá no júri. Ele foi um serial killer. Ele matou 48 mulheres. E quando foi passando, irmãos, no júri, foi passando as pessoas, todas aquelas pessoas que ele causou dor, as pessoas apontavam para ele e falavam tudo aquilo que ele merecia. E tudo aquilo que ele merecia, irmãos, se a gente for colocar, é uma realidade. Porque quem aqui que vai perder um ente querido, irmãos, sabendo que a pessoa matou, te prejudicou, causou dor na tua vida, irmãos, não é fácil, irmãos, é difícil. Então, foi falando cada nome de cada mulher que ele matou. E ele declarava culpado, sem remorso nenhum. Culpado, eu sou culpado, eu sou culpado. Até, irmãos, que subiu um homem. Que subiu um homem. Eu acredito, irmãos, que isso é muito difícil. Mas ele foi vencedor. Um homem cristão
ele sobe e fala toda aquela dor que ele tinha feito na vida dele. Né? Que ele era uma das vítimas, né? A filha dele. E quando Elias se levantou para sair, irmãos, ele chamou Gary. Foi muito difícil. Mas o meu Senhor me ajudou. E hoje eu te perdoo. Aquele homem, irmãos, a lágrima dele caiu. De seco que ele estava, sem remorso. Mas quando ele falou do perdão, caiu. Irmãos, eu olhando isso aí, que é um fato verídico, é para a gente refletir nessa noite. Para a gente ser vencedor. A gente às vezes tem que passar por cada situação, irmãos. Agora, é fácil? Não é fácil. Jesus, ele disse em Mateus 5:43, 5 a 43 a 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Não é fácil, irmãos, mas Jesus está nos ensinando esse amor. E para finalizar, irmãos, esse amor que está em Coríntios, só algumas considerações, irmãos. Coríntios 13, de 1 a 7. É a essência do amor. Primeiro Coríntios 13, de 1 a 7. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê os pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, você é mais que vencedor? Então reflita nessa noite. Ame o seu próximo. Ame os seus inimigos. É difícil, não é fácil. Eu vou chamando aqui o pastor Nelson. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor.